Irmãos, lá em Mateus, queria até pedir para o Josué colocar ali para a gente, Mateus no versículo 37. Jesus, ele nos deixa dois mandamentos, que são os dois mandamentos mais importantes de toda a Bíblia. Mateus capítulo 22, versículo 37, desculpa. Ele vai nos deixar os dois mandamentos que são os dois mandamentos mais importantes de toda a Bíblia. O primeiro mandamento, ele vai dizer assim, os discípulos perguntaram para Jesus, né, Senhor, que mandamento nós devemos seguir? E ele vai dizer que os dois mais importantes, o primeiro é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E o segundo, ame o próximo como a você mesmo. Esse primeiro mandamento, ele fala sobre amar a Deus. Quando eu comecei a estudar a palavra e voltei para a casa do Senhor, eu sempre ficava me perguntando assim, amar. Essa palavra que é tão dita na Bíblia, como que eu vou amar algo? Nos meus relacionamentos em casa, com a minha família, eu sei que eu amo minha mãe, eu sei que eu amo meu marido, eu sei que eu amo minha tia, minha família. Mas por que eu os amo? Só porque eles são da minha família, simplesmente? Acredito que não. Eu acho que eu os amo porque eu os conheço. Porque eu conheço a história deles e eu consigo enxergar, por exemplo, na minha mãe, todo o sacrifício que ela fez para me criar. Eu consigo enxergar no meu marido tudo que ele faz por mim. E isso me faz amá-lo. Então, hoje, irmãos, eu senti muito no meu coração de falar isso. Eu gostaria que você saísse daqui amando o Senhor. Amando o Senhor com todo o seu coração. E levando esse raciocínio, para você amar Deus, você precisa conhecê-lo. E para você conhecê-lo, você precisa saber a história dele. Primeiramente, a única maneira de fazer isso seria ler a Bíblia. Recomendo a todos os irmãos que eu faço que leiam a Bíblia para conhecer a história do nosso Deus e tudo que ele tem feito. Você precisa saber a sua história, tanto que ele fez por nós, o quanto ele nos amou e o quanto ele foi compassivo conosco. Você vai amar o Senhor porque ele te amou primeiro. E a gente vai ler sobre a história de Abraão. A irmã Juliana já fez aqui na leitura introdutória. Antes de eu ler a palavra, eu vou te contar sobre Abraão também, porque muito provavelmente você vai amá-lo, como eu amei quando eu li a história dele, e como o Senhor também o amou. Abraão, ele amava o Senhor, e a história dele está lá em Gênesis. Sendo muito rápido aqui, todos os irmãos conhecem a história de Abraão? Todo mundo? Sim? Sendo muito rápido aqui, Abraão, ele amava o Senhor, e Deus sabia disso. Abraão e a sua esposa Sara, eles não podiam ter filhos, e ter filhos na época de Abraão, na época dos patriarcas, levando para um contexto, era a coisa mais importante que se podia obter naquela época. Inclusive, naquela época, se uma mulher não pudesse dar filhos ao seu marido, ela poderia até ser rejeitada pela família e devolvida aos seus pais. Então, era muito importante que uma mulher desse filhos, que a família gerasse descendentes, gerasse outras gerações. Era a promessa mais importante que poderia haver naquela época. E Abraão envelheceu e ele ainda não tinha filhos. Isso o deixava, com certeza, muito triste, muito chateado. A palavra de Deus vai dizer isso. E quando Deus fez uma promessa para ele, e através de um milagre, ele concedeu um filho a Abraão, quando Abraão tinha 100 anos. É o filho da promessa. Eu vou me ater aqui a Isaac, né? Ele também teve Ismael, mas a gente vai se ater aqui a Isaac. E a sua esposa tinha 90 anos, quando Isaac nasceu. Um filho nascido de uma mulher de 90 anos, um homem de 100 anos. Isaac, ele era o filho da promessa. Agora, irmãos, imagina... eu não tenho filhos, mas eu acho que a maioria dos irmãos tem filhos. Imagina você esperar 100 anos para ter o teu filho da promessa, né? Um filho da tua esposa, a esposa que você ama. Então, Isaac, ele foi muito esperado. Isaac, ele foi profundamente amado. Voltando a falar de amor. Isaac foi amado, profundamente amado. Só que no meio disso tudo, Isaac era amado, foi esperado. No meio disso tudo, lá em Gênesis 22, pedi para o José colocar ali, lá em Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 14,
Aleluia, vamos lá. Aconteceu que Deus pediu para Abraão para sacrificar o menino no altar. Para sacrificar o menino no altar não, peço desculpa, no Monte Moriá. E aí a irmã Janaína já leu que lá do versículo 22, do 1 ao 14, tudo o que aconteceu, né? E eu vou ler aqui para os irmãos para a gente acelerar um pouco, mas eu vou seguir aqui na minha Bíblia. Ele vai dizer assim, no versículo 1 ao 14: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui, pai, o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Abraão teve a coragem, sejamos sinceros, Abraão teve a coragem de sacrificar o seu próprio filho. E aí você pode estar aí se perguntando: como? Meu Deus, como que eu esperei tanto um bebê? Gente, um bebê é uma fofura. Ai, que coisa linda. Esperei tanto um bebê. Ele cresceu, ele nasceu, ele cresceu, ele se desenvolveu. E eu vou botar ele aqui no monte e vou matar ele. Porque Deus pediu. E como que ele fez isso? Por que ele fez isso? 2 coisas me vieram ao meu coração. Primeiro era que Abraão seguia o mandamento que Jesus Cristo deixou lá em Mateus, que foi: ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Então, ele amava a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ele tinha confiança. Irmãos, o que é a confiança? Lendo a Bíblia, o que é a confiança? A confiança para mim nada mais é do que a fé. A fé. A confiança é a fé em algo que não se vê. Se a gente falar em Hebreus, pedir para o Josué colocar lá para a gente, Hebreus, capítulo 11, versículo 11 e 12, por favor. Versículo 11 e 12. Versículo 11 e 12. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé, a Sara acreditou e deu luz a um filho com 90 anos, que Deus havia prometido. Lá no 17 vai dizer assim, 11 e 17.
Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Isso aqui é muito interessante. Eu queria ter os irmãos o seguinte. Deus falou para Abraão que ele ia gerar multidões. Mais que tanta gente que não dava para contar. Mais do que as areias do mar. Só que Deus prometeu a Abraão. E aí ele foi lá e falou assim, mata seu filho. E eu ia pensar, ué, como é que vai ter descendente de milhares das areias do mar se o menino vai morrer? Me fala, Deus, como é que vai ser isso? E pela fé ele creu. E aí no 18 vai dizer assim, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Então Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Isso aqui para mim foi muito lindo quando eu li isso, porque Abraão nem pensou que Deus fosse dar um outro cordeiro, ou fosse dizer, não mata o seu filho. Abraão pensou, vai ressuscitar dos mortos. O menino vai ressuscitar. Porque tem que ter descendência, tem que ter geração. Mas todo esse raciocínio, todo esse entendimento foi dado pela fé. Porque ele tinha confiança. Nós precisamos, irmãos, ter confiança que Deus vai prover. Não só, Deus vai prover. Mas nós precisamos ter confiança que Deus vai prover. Meu marido me contou uma história hoje, de uma ilustração que um rabino fez, falando sobre confiança. Perguntaram para esse rabino, o que é a fé? Como é que você enxerga a fé? E aí ele usou uma ilustração que eu achei muito interessante, que é o seguinte, quando você corta o braço e a sua carne fica ali exposto, né, por exemplo, um corte com sangue, você sabe que aquilo vai curar, correto? Todo mundo sabe que aquilo vai curar. Você tem dúvida de que a sua pele vai voltar? Eu não tenho, assim, eu tenho certeza que a minha pele vai voltar. Quando eu quebro um braço, vou lá e peço para o médico colocar um gesso. Eu tenho dúvida de que meu osso vai calcificar de novo? Não, porque vai calcificar de novo. Então, a nossa fé tem que ser assim. A nossa fé não pode ter incertezas. A nossa fé tem que ter certeza. Eu sei que meu osso vai calcificar. Eu sei que a minha pele vai fechar novamente. E aí, a pergunta que eu faço para os irmãos e que também fiz para mim mesma é, mas como que eu vou ter confiança? Como eu vou crer que Ele vai prover? Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 26, Jesus Cristo, o próprio, vai dizer pra gente. Lá em Mateus 6, capítulo 26, ele vai dizer pra gente. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá em todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E aí vou pular aqui para o 29. Ele fala, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Estava falando das ervas do campo. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Para mim aqui, talvez até numa outra tradução, que é a minha outra Bíblia, eu colocaria assim, homens de pequena confiança. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, 31, ou com quem nos vestiremos, com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. E ele vai dizer no 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como que eu vou ter confiança? Irmãos, quando eu olho os pássaros lá fora, quando eu tava lendo essa palavra e eu tava num quarto no alojamento no hospital.
quintal. E tinha um pássaro, passou, ele ficou bem assim, exatamente na janela. Quando eu tava lendo essa parte. E eu falei assim, caramba, olha o pássaro. Ele era um pássaro todo preto, só com bico laranja. Não sei o nome desse pássaro, mas enfim. E ele era lindo, lindo, perfeito. As penas lisas, alinhadas, as asas. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, se o pássaro confia no Senhor, porque ele confia, assim, quando eu digo confia no Senhor, eu digo que Deus provê para ele a comida, ele está na natureza. Como é que eu, que tenho muito mais valor que um pássaro, não vou confiar em Deus? Glória a Deus. Agora eu quero falar com vocês, irmãos, sobre, depois dessa parte da confiança, que a gente já entendeu que tem que ter confiança, vamos ter confiança no Senhor, que Ele vai prover. Deus falou muito ao meu coração sobre, lá em Gênesis, no versículo 7 e 8, quando Isaac pergunta, Senhor, Pai, nós já temos a lenha, nós já temos tudo, e o cordeiro, onde está? E aí Abraão vai dizer para Isaac, é o 8, José, vai dizer para Isaac, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proveu naquele momento um cordeiro, um carneiro, preso nos arbustos para Abraão, para que ele não tivesse que matar o filho dele. 2000 anos depois, aproximadamente, segundo a história, 2000 anos depois, Deus proveu um cordeiro perfeito para toda a humanidade. Glória a Deus. Jesus Cristo. Em sua infinita misericórdia, Deus fez isso. Irmãos, o nosso pecado, ele leva à morte. A palavra vai dizer que o salário do pecado é a morte. E Deus nos deu o seu Filho único, perfeito, para sacrificar, para que pudéssemos viver eternamente com Ele. Deus não só proverá, como Ele já proveu e como Ele provê diariamente. O que mais eu posso pedir? O que mais eu posso pedir? O que mais eu posso pedir? Deus, Ele enviou a salvação para a nossa alma. A salvação para a nossa alma, para mim, é uma provisão. É uma provisão tão alta que eu jamais conseguiria pedir. Jamais conseguiria pedir. Deus enviou a salvação para nossa alma perdida, degradada, triste. Deus deu seu Filho por nosso pecado. Ele veio ao mundo como um bebê. Ele veio ao mundo como um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem e um adulto. Ele amou, ele chorou, ele sorriu, ele aprendeu, ele ensinou. Ele cumpriu a lei, ele curou, ele salvou. Ele caminhou, ele viajou, ele comeu, ele bebeu e ele dançou. Jesus foi filho, ele foi amigo, ele foi rabino, ele foi mestre, ele foi carpinteiro, ele foi primo de João Batista, ele foi sobrinho, ele foi neto. Jesus leu as Escrituras, ele amou as Escrituras, ele as gravou no seu coração. E ele foi açoitado, sua carne foi exposta, uma coroa de espinhos usou, ele apanhou até quase morrer. O sangue de suas feridas pingou na rua enquanto ele carregava uma pesada cruz de madeira. Ele teve sede, teve seus pés e mãos perfurados.
Ele foi entregue à morte, calado, para pagar os pecados de toda a humanidade, de todas as pessoas. Ele foi o sacrifício expiado por nossas transgressões. Ele foi entregue por amor do Pai. Ele foi entregue como cordeiro substituto. Ele foi entregue como o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Ele foi e ele é e ele será sempre a providência de Deus. Irmão, o que mais você pode pedir? Porque eu não sei o que mais eu posso pedir. Eu não sei o que eu posso pedir para Deus prover depois de Ele ter dado seu único filho por mim. Depois de Ele ter sido açoitado. Que provisão é essa que eu estou esperando de Deus depois de Ele ter dado tudo que Ele já me deu? Glórias a Deus. Irmão, Ele te deu algo tão valioso, tão valioso, tão valioso que nem eu, nem você, nem todo mundo aqui junto nessa sala conseguiria pedir. Porque a gente é ignorante. E a gente não tem entendimento para pedir uma coisa dessa. Ele é tão maravilhoso que Ele deu a salvação da sua alma sem você nem pedir. E eu vejo as pessoas e eu fico... Elas nem sabem. Pode ter gente dentro da igreja também que nem sabe. Pode ter. Ele deu a salvação da sua alma. Basta você aceitar e confessar Ele como Senhor e Salvador. Quanto ao resto, irmãos, quanto ao resto, tenha confiança, tenha fé. Que o Senhor abençoe você e que você o ame acima de todas as coisas. Que você o ame mais que tudo, com toda a sua força, com toda a sua vida, com todo o seu coração. Que você possa amar Jesus, possa amar a Deus mais do que qualquer coisa na sua vida. E que você possa compreender que a provisão dele já aconteceu. E tudo que ele te der daqui pra frente, ou que ele te dá hoje, é lucro. Aleluia. É lucro. Glória a Deus. Não devemos ficar tristes pedindo, ai Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Meu Deus, você tem a sua salvação da sua alma. Você tem a oportunidade de viver para sempre aos pés dele no céu. Você tem a oportunidade de viver para sempre com ele lá em cima. E eu acredito que lá no céu a gente vai poder trocar ideia com ele. Eu vou perguntar como meu marido chama Zé Abraão. Vou perguntar para Zé Abraão, e aí Zé Abraão, como é que foi? Como é que foi quase perder o seu filho? Mas Abraão tinha confiança, Abraão tinha fé. Ele não sabia que 2000 anos depois Jesus viria. Mas Jesus veio. A provisão de Deus, a provisão para a nossa alma, a provisão para a nossa vida, a provisão de tudo que nós precisamos, nós necessitamos. Ele é, Ele era e Ele sempre será. Em Apocalipse vai dizer que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o início, Ele é o caminho. Ele é tudo, Ele é maravilhoso, conselheiro. Ele é o nosso Rei. Quem é o Rei da Glória? É Ele, Jesus Cristo. Quem é o Rei da Glória? Quem vem? Quem vem é Ele. Ele vem, a sua noiva o espera. Nós somos a sua noiva. Que provisão maior para uma noiva do que um noivo? Não vejo. Eu já fui noiva, eu só queria o meu noivo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso amado. Se apaixone por Cristo. Entregue a sua alma, o seu coração, o seu corpo. Ai, vai para casa, se joga no chão e fala: Senhor, eu quero me apaixonar por você. Eu quero me apaixonar. Porque o Senhor me amou primeiro e me deu algo que eu nem teria capacidade de solicitar. Nem que eu vivesse 100 anos eu poderia pedir pela salvação da minha alma, sem que eu soubesse que eu precisava dela por Deus. Ele é a nossa provisão. Ele é o nosso amor.